Chegou o conservador. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e hoje vamos girar sobre o contexto histórico, a mudança das ideias ao longo do tempo e pessoas conservadoras. A gente não conseguiu resumir tudo isso em poucas palavras. Antes de começar, já curte o vídeo e a gente pode prosseguir. Tá, pra gente começar a pensar como as ideias mudam ao longo do tempo, vamos tentar olhar para uma coisa que aconteceu 130 anos atrás, mais ou menos, tá? Que foi a abolição da escravatura. Quando a gente olha para esse momento, né, no fluxo temporal, adoro essa expressão, fluxo temporal, a gente percebe, né, que o quanto que mudou já a maneira como as pessoas pensavam sobre as pessoas, principalmente sobre os negros, daquela época para cá. 130 anos atrás, se a gente está pensando em ter filhos uns 30 anos, 4 gerações mais ou menos, se for 25, umas 5 gerações, se for 20, umas 6 gerações, enfim, umas 4, 5, 6 gerações para trás, né? Você estaria pensando na sua tataravó ou por ali. Para eles, existia um normal, que era uma escravidão que existia ali, que as pessoas que tinham dinheiro, acesso, podiam ter negros, né? Que eram considerados coisas. Então, a gente tem uma camada, quem seriam os conservadores, né? Dessa época? Essa camada conservadora seriam as pessoas que falam, poxa, mas para que você vai acabar com a escravidão? Mal útil, né? Quem liga para os direitos deles, os negros são inferiores, umas coisas meio assim, né? Que eles pensavam, os conservadores daquela época pensavam, ok, normal, né? E às vezes pra gente, né, é muito difícil a gente conseguir imaginar o que se passava na cabeça daquelas pessoas ali que achavam isso normal, que defendiam essas coisas, né? Porque é tão distante e as nossas ideias já mudaram tanto que é difícil de conectar. Então naquela época era meio, tá, os negros eles não são gente ainda, talvez eles sejam inferiores, era um misto disso, mas ao mesmo tempo eu não posso escravizar, torturar, obrigar a fazer um trabalho para mim, não é tão mercadoria assim, não é uma coisa. Então começou a descoisar, né, toda essa questão. Mas se a gente avançar um pouquinho e olhar para o nazismo, né, que foi em 1900 começou antes, claro, né, mas se a gente olhar que foi até 1940, essas ideias vão até mais ou menos uns 80 anos atrás, que seria já 2 ou 3 gerações para trás, então talvez a época da sua avó, da sua bisavó, né, que pode ter vivido nessa época. E ali você tinha como, tá, a escravidão não era normal, mas era normal você subjugar ainda uma raça, né, então você é uma raça inferior, então a raça ariana, ela deve extinguir essas raças inferiores para que o mundo seja governado apenas por uma raça superior e não pela ralé. E aí assim seria melhor, né, que basicamente, em poucas palavras e de forma bem escrachada, era isso o nazismo. Então, as pessoas conservadoras que apoiavam esse regime nazista, que inclusive foi eleito por voto popular, não é mesmo? Eram pessoas que acreditavam, né, de forma comum, né, que aquilo era normal, né, você subjugar outras raças, que inclusive era dividido em raças ainda, né, mas era subjugar raças, ok. E a gente olha para hoje, que são, né, 80 anos depois, 2 gerações ou 3 gerações depois, que não é mais o normal você falar que existem raças superiores e raças inferiores. Existe gente que fala isso? Existe, mas não é uma coisa tão massificada quanto era antes, né? Então as ideias foram mudando. Agora vamos parar para pensar. É possível e até provável que você consiga conhecer uma avó ou uma tia-avó ou avó de alguém ou alguma coisa assim que ainda tem muito preconceito. Então que tem algumas questões que você olha e fala, como que a pessoa, em pleno século XXI, não é mesmo, consegue pensar assim? E, na verdade, ela está presa num fluxo temporal, de novo essa expressão maravilhosa, num fluxo temporal, eu não consigo falar isso sem achar que tá muito boa essa expressão. Essa pessoa está presa num fluxo temporal que é de muito tempo atrás, né? As ideias que eram comuns e eram aceitáveis, entre muitas aspas, numa época distante. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Elas continuaram com as mesmas ideias de uma época onde era normal, até hoje, onde isso é visto como absurdo pelos netos dela, provavelmente, né? Então, e isso é problemático no ponto de vista de ela não conseguiu se atualizar, ela não conseguiu acompanhar a mudança das ideias, perceber que talvez as ideias dela, que eram de um ponto temporal específico, avançarem, né? E a gente precisa trazer isso para nossa própria percepção. Então, a gente também está num fluxo temporal específico, que é o nosso presente. E é muito provável que daqui uns 40, 50, 80 anos, esse fluxo temporal seja outro, com outras ideias predominantes, e várias coisas que são normais pra gente hoje vão ser um absurdo. Ao mesmo tempo que as coisas que eram de 80 anos atrás, que eram normais, pra gente hoje é um absurdo. E isso vai mudar.
Então a gente precisa ter essa consciência que coisas que a gente pensa e que são normais hoje não vão ser normais por como as ideias vão evoluir como massa daqui pra frente. Entram 2 pontos aí. Um é de você parar pra pensar que as ideias da sua avó ou de qualquer pessoa que seja mais conservadora daquela época é uma ideia correta num fluxo temporal que já passou. E cabe às novas gerações ir mudando as ideias daqui pra frente. Mas em algum momento, as suas ideias provavelmente, se você continuar com elas do jeito que estão, vão ficar ultrapassadas. A gente precisa estar aberto a ver o que pode mudar, o que talvez esteja incompleto, o que talvez ainda não esteja bom, para a gente conseguir avançar como pessoa e como sociedade, como indivíduo e como coletivo. Se você olha para hoje, por exemplo, comparando a situação dos negros com a situação dos negros de 130 anos atrás, é uma situação muito melhor. Ela é suficiente? Não, porque ainda tem gente hoje que pensa que a situação dos negros hoje está ok, mas precisa se avançar mais, porque a gente ainda não avançou o suficiente. Então, por exemplo, eu tô tirando essas coisas da minha cabeça, né, que pode ser que esteja completamente errado sobre a previsão do futuro, mas eu vou falar coisas que eu consigo imaginar, eu com a minha cabeça, que podem acontecer no futuro. Vamos pensar assim, hoje a gente vive uma evolução, por exemplo, em relação a direitos LGBT, a gente vive um momento onde as pessoas conseguem lidar com a sexualidade um pouco mais fácil, não que seja suficiente, não que esteja, nossa, que maravilha, mas está muito melhor, se fala muito mais sobre isso e as pessoas enxergam muito mais como algo comum. Talvez não se você olhar para as pessoas realmente conservadoras e blá blá blá, mas você vê uma evolução, pelo menos eu vejo uma evolução se a gente olhar para quantos anos eram atrás e como está hoje, em relação à sexualidade. Eu acho que a gente ainda está engatinhando em relação a pessoas trans, por exemplo, mas em relação aos direitos gays, por exemplo, isso já avançou muito. De novo, não que seja suficiente, mas não está tão atrasado como se a gente comparar, por exemplo, com o que acontece com as pessoas trans. Vamos pensar em mais coisas que estamos discutindo bastante hoje como sociedade. A gente discute muito a questão ambiental, a gente discute muito a questão da pecuária, principalmente agora o coronavírus, por exemplo, o quanto que essas zoonoses vêm pra gente, e também fala sobre o consumo de carne. Então pode ser que daqui 2 gerações, por exemplo, quando você que hoje é neto virar avô, ou seja lá onde você estiver dentro dessa sazonalidade, mas daqui 2 gerações é possível que os seus netos olhem pra você e falem, como assim que era normal você comer carne? Que você criava animais e torturava os animais e matava pra consumo? Pra quê, né? E destruir a natureza? Como assim? É seu lar, sabe? Pode ser que seus netos pensem assim. Espero, inclusive, que eles pensem um pouco mais assim, de não ir contra a natureza e o planeta onde você mora. E pode ser que coisas que você fazia que eram normais em relação a isso seja um absurdo daqui 2 gerações. Então, pode ser que sim, isso que você pensa que é uma comida aqui, ou tipo, vou consumir esse negócio aqui de origem animal, porque foda-se, né? Ou vou consumir esse negócio aqui que tá gerando desmatamento ali naquele lugar onde pode vir umas zoonoses, ou seja lá o que acontecer, não seja mais normal. Não seja uma coisa que a gente olha e fala, acontece mesmo, né? Sempre aconteceu. Deixar de comer carne? Carne é tão importante, né? Então esse discurso de hoje talvez caia. E talvez daqui 2 gerações essas pessoas olhem pra gente e vejam como um absurdo. A forma como as pessoas se relacionam hoje, por exemplo, vem mudando. Isso vem sendo muito discutido. Por exemplo, questões como o relacionamento aberto, o relacionamento não monogâmico, são coisas que ganham força e que são mais discutidas hoje do que eram antes, onde nem se existia essa possibilidade. Pode ser sim que as pessoas daqui 2 gerações, de repente, olhem pra gente e falem, nossa, por que essas pessoas se privavam de relações sexuais com outras pessoas dentro do relacionamento? Por que elas enxergavam que o sexo e o relacionamento amoroso tinha que ser junto? Por que elas enxergavam o relacionamento amoroso como uma coisa tão fechada? Como que isso era normal? Então a gente precisa parar um pouco também de colocar as coisas todas em caixinhas, onde tem que ser X e Y. Um relacionamento tem que ser assim, a alimentação tem que ser assim, se X coisas tem que ser assim, porque esse é o normal, esse é o mais aceito, esse é o que a gente vive hoje, porque isso vai mudar. E se você não está aberto, se você não está atento às ideias e como elas estão se movimentando e para onde elas vão ao passar dos anos, você muito provavelmente vai se tornar um conservador amanhã, daqui 30 anos, daqui 60 anos. E as pessoas vão olhar para você de uma forma ruim, talvez como você olhe para os seus avós e vejam coisas ruins também. Mas basicamente é isso, um resumo vamos estar abertos, vamos estar atentos ao que está acontecendo, que ideias estão sendo discutidas, para onde isso vai, e não encarar isso como se, meu Deus, para onde o mundo está indo, que problema? E sim como, nossa, o que eu preciso perceber
que essa geração está percebendo que eu poderia usar como melhoria também para as minhas ideias e para acompanhar o mundo. Lembra agora de, depois de toda essa reflexão, curtir, né, compartilhar, comentar comigo o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você enxerga outras ideias que vão para um futuro que também são super plausíveis de acontecer, e que consiga imaginar e que vamos ver como vai ser, e que tipo de ideias novas e malucas hoje podem ser a coisa que vai ser mais aceita amanhã. Eu quero ouvir, porque eu dei 2 exemplos aqui da minha cabeça e de repente, talvez isso não aconteça, talvez eu seja um gênio vidente, talvez não, e talvez você seja, talvez você me fale e a gente converse. É isso, tchau! Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e hoje nós vamos girar sobre... Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e hoje nós vamos girar sobre... Esqueci de novo.